Questão 3. Preencha as lacunas do texto com as informações correspondentes. João fará uma receita de hambúrguer. Na receita, que serve 2 pessoas, consta que deve ser adicionada uma xícara de cebola picada. João quer fazer a receita para X pessoas. Assim, sendo X a quantidade de pessoas, a expressão algébrica que representa a quantidade de xícaras de cebola que ele deve adicionar à receita é, nesse caso, a letra tal representa a variável. Se ele quisesse fazer uma receita para 6 pessoas, a quantidade de xícaras de cebola que ele deveria usar seria igual a tantas. Então, pessoal, fiz uma tabela para que a partir dessa tabela a gente consiga pensar esse problema. No enunciado está dizendo que ele serve 2 pessoas com a receita dele. E nessa receita ele adiciona 1 xícara de cebola. Então, ó, primeira linha da nossa tabela. Quantidade de pessoas, quantidade de xícaras de cebola. Então, se tem 2 pessoas, eu vou adicionar 1 xícara de cebola. Agora, se forem 3 pessoas, então vamos pensar um pouquinho. Aqui dá para fazer regra de 3, ó. Se 2 pessoas no caso, está para 1 xícara de cebola, 3 pessoas está para quantas xícaras de cebola? E aí a gente faz multiplicação cruzada. 2 vezes sinal de interrogação é 2 sinais de interrogação, que é igual a 3 vezes 1, que é 3. E eu quero descobrir o valor desse cara aqui. Então, esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 3 sobre 2. Se a gente quiser transformar em decimal, isso aqui é 1,5, ou seja, 1 xícara e meia. Vamos anotar aqui. Beleza. Agora pensa comigo. A gente pode fazer regrinha de 3 se achar melhor. Mas é o seguinte. Para 4 pessoas, quantas xícaras de cebola eu vou precisar? Se para 2 pessoas eu precisei de 1 xícara, e 4 nada mais é do que 2 mais 2, para essas 2 pessoas eu vou precisar de 1 xícara. Para essas outras 2 pessoas eu vou precisar de outra xícara. Então, 1 mais 1 igual a 2. Portanto, eu vou precisar de 2 xícaras. Agora, perceba que na nossa tabela não há mais um número. Depois do 4, eu coloquei simplesmente a letra X. Ou seja, nós vamos ter que determinar qual é a quantidade de xícaras de cebola para um número qualquer de pessoas. E eu estou falando que esse número é X, indiferente de qual ele seja. Vamos então fazer a regrinha de 3. Nisso daqui, a gente já pode perceber um padrão, mas vamos fazer a regrinha de 3. Vamos lá. Então, eu tenho que para 2 pessoas eu uso 1 xícara. Então, 2 está para 1. Assim como X está para algo que eu ainda desconheço. X o quê? X pessoas. Uma quantidade qualquer de pessoas. Vamos então resolver essa regrinha de 3 multiplicando cruzado. 2 vezes sinal de interrogação é 2 vezes sinal de interrogação. Isso daqui é igual a x vezes 1, que é igual a x. E eu quero descobrir o valor do sinal de interrogação. Portanto, a interrogação é igual a x. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Portanto, a nossa resposta aqui no xícaras de cebola será x sobre 2, ou x dividido por 2. E perceba nas outras células da nossa tabela que isso é verdade sempre. Ó, veja bem, a gente acabou de descobrir que se eu tenho x pessoas, a quantidade de cebola será x dividido por 2, ou seja, a quantidade de pessoas dividido por 2. Na linha de cima, a gente descobriu que para 4 pessoas eu uso 2 xícaras. Quanto que é a quantidade de pessoas? 4. Dividido por 2 me dá 2. Veja que a gente conseguiu aplicar o que a gente acabou de descobrir. E aqui em cima, já está até escrito, ó. Quanto que é a quantidade de pessoas? 3.
3 dividido por 2. Isso é igual a 1,5, uma xícara e meia. E aqui, eu tenho quantas pessoas? 2. Ó, x é a minha quantidade de pessoas. Vou trocar o x pelo 2, porque é a quantidade de pessoas. Dividido por quanto? Por 2. 2 dividido por 2 é 1. Beleza? Então, nós descobrimos qual é a expressão algébrica que representa a quantidade de xícaras de cebola. É x dividido por 2. Então, vamos anotar aqui no nosso espaço. X sobre 2. Nesse caso, a letra x representa a variável. Por quê? Porque ela que varia, ela que muda, depende da quantidade de pessoas, para eu determinar a quantidade de xícaras de cebola, beleza? Alguém poderia dizer, mas a quantidade de cebola, de xícaras de cebola também varia. Verdade, mas ela varia em relação à quantidade de pessoas. Ela depende da quantidade de pessoas, beleza? A quantidade de xícaras de cebola sempre vai ser a metade da quantidade de pessoas. Veja, ela não varia nesse sentido que a pessoa está variando, né? Sempre vai ser metade a xícara de cebola. Mas enquanto as pessoas podem ser mais ou menos. E aí, aumentando o número de pessoas ou diminuindo, eu vou aumentar a quantidade de xícaras de cebola ou diminuí-la. Continuando, se ele quisesse fazer uma receita para 6 pessoas, a quantidade de xícaras de cebola que ele deveria usar seria igual a... É só a gente trocar o x pelo 6. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3. Portanto, ele deveria usar 3 xícaras de cebola.